Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a decisão que possivelmente o STF tomará na quinta-feira sobre a prisão ou não da pessoa condenada em decisão de segunda instância. Será que precisa realmente esperar o trânsito em julgado da decisão ou já pode prender logo de plano em decisão de segunda instância? É sobre isso que eu vou falar com você hoje, colocando uma perspectiva constitucional e política sobre a questão. E antes, porém, eu quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, pois aqui você sempre encontrará a informação de forma clara, objetiva e com muita seriedade. Bom, pessoal, em 2009, o STF decidiu que a pessoa só poderia ser presa, a pessoa que está respondendo um processo criminal, ela só poderia ser presa com a decisão transitada em julgado. O que é isso? Você me pergunta, André, o que é isso? É quando a decisão não cabe mais recurso. Ou seja, findou o processo, acabou o processo, a pessoa foi condenada, não existe mais a possibilidade de recurso, então, nesse caso, a pessoa poderá ser presa. Foi essa a decisão do STF em 2009. A pessoa só poderia ser presa quando não houvesse mais nenhum recurso em que ela poderia exercer sua ampla defesa. Só com trânsito julgado da decisão final do processo que ela poderia ser presa. Isso de acordo com o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz que a pessoa só pode ser presa com trânsito e julgado do processo criminal, tá? E a Constituição também fala que a pessoa só pode ser presa com trânsito e julgado, ou seja, com a decisão final do processo, em que não caiba mais recurso. Então, em 2009, o STF decidiu nesses termos, segundo o Código de Processo Penal e segundo a Constituição Federal. Bom, em 2016, o STF mudou esse entendimento. Ele disse que, a partir da decisão de segunda instância, a pessoa já poderia começar a cumprir provisoriamente a sua pena, que poderia ser decretada a sua prisão para início de execução de pena, com a decisão de segunda instância. Aí você fala, André, o que é segunda instância? É uma decisão de um órgão colegiado. Veio o juiz de primeiro grau, aí deu a sentença, sobe para o tribunal então confirma, por exemplo, a sentença condenatória através de um acórdão. Com essa decisão, em 2016, o STF disse que a pessoa já poderia começar a cumprir a sua pena, poderia ser preso. Esse entendimento se deu em 2016. Bom, em 2018, teve o caso do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, e o STF novamente confirmou esse posicionamento dado em 2016. Em 2018 foi confirmado esse posicionamento, de modo que o STF novamente declarou que isso, gente, contrariando o Código de Processo Penal, que é uma lei federal, e contrariando a Constituição Federal. E eu estou dando ênfase a essa situação porque daqui a pouco nós vamos chegar aonde a gente tem que chegar. Pois bem, em 2018, o STF confirmou o seu posicionamento. A pessoa que tiver uma decisão de segunda instância condenando-a, ele já pode começar a cumprir a sua pena, mesmo que o processo não tenha findado, que a pessoa entre com recurso lá no STJ, entre no recurso no próprio STF. Bom, pessoal, agora vamos fazer a análise. Essa situação, então, vem sendo discutida de forma reiterada, digamos assim, no STF, desde 2009. E eu disse para você que está escrito no Código de Processo Penal, que é uma lei federal, e está escrito na Constituição Federal, que a pessoa só pode ser presa após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, quando não cabe mais recurso. Eu faço a seguinte pergunta para você. Desde 2009 isso está sendo debatido. Por que o Congresso Nacional não já resolveu essa situação? Aí você me pergunta, André, como assim? Gente, o Congresso Nacional, juntamente com o presidente da República, que também ele pode fazer,
pode fazer uma PEC, um projeto de emenda à Constituição. Está sendo feito PEC da Previdência aí, ó, para lascar com o trabalhador. Por que não faz uma PEC para mudar essa situação e pacificar isso? Ou então, por que não muda o Código de Processo Penal? O Código de Processo Penal é uma lei federal. Quem pode mudá-la é o Congresso Nacional. Por que não muda essa situação? Por que deixa o STF decidir a situação? Por que não fez o dever de casa e não decidiu? Por que não mudou a Constituição, se é o caso? Ou então, por que não mudou o Código de Processo Penal, o Congresso Nacional? E depois que o STF decidir, porque o STF vai ter que decidir, porque chegou lá na casa, ele vai ter que decidir, deputado federal e senador e o próprio presidente da República, se brincar, vão criticar o STF. Mas, novamente, a pergunta, por que o Congresso Nacional ou a Presidência da República não resolveu esse problema? Porque eles têm atribuição de legislar, eles têm atribuição de iniciativa de lei, de iniciativa de projeto de emenda à Constituição. Por que eles não resolveram? Eu vou falar por quê, queridos. Porque o pau que bate em Chico, aqui no Brasil, não bate em Francisco. Porque eles serão os primeiros a serem presos. Por quê? Se eles decidirem, se eles mudarem, o que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que falar não. A pessoa pode ser presa a partir da decisão de segunda instância. Não é como está na Constituição, nós vamos mudar, porque a Constituição fala que só pode ser preso após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aí eles iam ter que mudar e colocar o quê? Que com a decisão de segunda instância, a pessoa poderia ser presa. Eles seriam os primeiros a serem presos. Sabe por quê? Por causa do foro privilegiado. O foro privilegiado, pessoal, é uma faca de dois gumes. Porque quem tem foro privilegiado vai direto para a segunda instância, no mínimo, quando não para uma instância superior. E se eles mudarem essa regra, eles vão ser os primeiros a serem presos, porque na primeira decisão do tribunal, eles já podem ser presos. É por isso que eles não mudaram. Por exemplo, o prefeito já é julgado direto pelo Tribunal de Justiça, o governador já é julgado direto pelo STJ, Superior Tribunal de Justiça, os deputados federais, senadores e presidente da República é julgado direto pelo STF. Na primeira decisão condenatória, já seriam presos. É por isso que eles não mudam. Se o STF decidir, gente, conforme o que está na Constituição Federal e conforme o que está no Código de Processo Penal, o STF vai falar que não pode ser preso por decisão de segunda instância, só com trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E se eles decidirem assim, vem cá. O político que diz que é contra a corrupção vai ser o primeiro a criticar o STF. Mas vem cá de novo, mais perto. Por que esse mesmo deputado, ou senador, ou presidente que vai criticar o STF não mudou essa situação? Por quê? Eu já te dei a resposta. Então, no Brasil, infelizmente, pau que bate em Chico não bate em Francisco. E depois vem aí com a hipocrisia, com aquele discurso hipócrita, anticorrupção e balela. Por que não mudou? Por que não mudou a lei? Por que não mudou a Constituição Federal? Criticar o STF vai ser fácil, não vai? Difícil fazer o certo. Por quê? Tem foro privilegiado. Na primeira decisão do tribunal, como eu disse aqui, já vai ser preso, né? Gente, quero pedir para você curtir, comentar, se inscrever, compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau!